meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, com muita satisfação no nosso coração, que estamos iniciando este mês de setembro, com um assunto mais voltado para a área doutrinária. Então, o mês passado, no mês de agosto, nós falamos sobre comportamento. No mês de julho nós trabalhamos sobre Abraão. E neste mês nós estamos com a proposta de trabalhar com assuntos mais voltados ao doutrinário. E neste primeiro domingo, o tema do nosso estudo é dons espirituais, ok? No segundo domingo nós vamos falar sobre generosidade. No terceiro domingo vamos estar conversando um pouco sobre liberdade financeira. E no último domingo falaremos sobre renúncia. Então, o nosso texto base hoje da nossa Escola Bíblica Dominical se encontra na carta de Paulo, a Coríntios, 1 Coríntios, tá? Capítulo 12. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 11. É um assunto muito empolgante. Eu gosto de estudar, eu gosto de compartilhar sobre esse assunto, embora é um assunto muito vasto. Ele nos dá um leque de ensino. Nós não vamos esgotar hoje o ensino, porque poderíamos passar aqui o mês inteiro, talvez, estudando sobre dons. Mas vamos estar fazendo esta aula e em outro momento voltaremos a discutir o assunto com mais tempo e mais afinco, beleza? Então o texto diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Mandando o endereço do texto, é 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Verso 1. Estou no verso 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Só um parênteses aqui. Então, aqui no versículo 4 já nos dá uma ideia. Está dizendo que os dons são diversos. Ou seja, cada um de nós temos um dom. Eu tenho um dom, você tem um dom, o nosso irmão tem um dom. Cada pessoa, do momento que ele se converte, ele recebe da parte de Deus, Deus o agracia com um dom. Ok? Mas o Espírito é o mesmo. Então, ou seja, eu não sou dono do meu dom. Eu não tenho propriedade do dom, mas eu exerço ele na medida da graça do Espírito Santo sobre a minha vida. Continuando aí, verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua graça, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia sobre nós. Rogamos ao Senhor que traga luz, traga graça sobre a minha vida. Meu Deus, que as palavras que foram proferidas da minha boca seja para a edificação da tua igreja. Meu Deus, e que o Senhor Deus nos conceda, Deus, sabedoria para compartilhar
sobre este ensino nesta manhã. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, dons espirituais, né? Então a palavra, ela já nos dá uma ideia de que é algo que nós recebemos da parte de Deus, é um dom, né? Quando nós éramos ainda criaturas, não tinha recebido a graça, né, da salvação, nós tínhamos um talento, né? É muito comum nós vermos pessoas que nós dizemos, nossa, aquela pessoa tem um talento, ela é talentosa, tanto na área do futebol, na área da música, na área, né, da ciência, em várias áreas. Então nós vemos pessoas com habilidade muito apurada. Então, ou seja, quando nós então convertemos ao Senhor Jesus, o Senhor, ele pega esta habilidade que foi dada por Deus e ela transforma em dom, né? Para quê? Para a edificação da igreja, né? Para nós usarmos para abençoar o corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está trazendo este ensino aqui. É importante, irmãos. Por que o apóstolo Paulo está trazendo esse ensino? Se nós voltarmos um pouco no capítulo de número 11, nós vamos ver ali a respeito da ceia do Senhor, nós vamos ver que estava tendo um problema muito sério ali, né? Dentro da igreja. As pessoas estavam passando uma desordem ali no momento da ceia. Quando eles iam então participar da ceia, chegava aquelas pessoas que tinham um pouco mais, né, de posses, que tinham um pouco mais, né, de habilidade, enfim, eles chegavam e comiam, e não havia ali uma distribuição equilibrada. Ou seja, estava tendo um problema ali de ordem de culto naquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele vem agora corrigir esse desvio, este problema que estava acontecendo ali, né? Então ele coloca ali a respeito dos dons, ou seja, que nós precisamos ser cooperadores, precisamos aqui que esse dom que exercitamos tem que estar debaixo da graça, do amor do Senhor Jesus, ok? Então é o que nós vamos estar compartilhando, né, aqui nesta manhã. Bom, a Igreja de Cristo, ela é composta de pessoas, ok? São pessoas. A Igreja de Cristo, ela é composta de pessoas. Que pessoas são essas? Pessoas salvas pelo próprio Senhor Jesus. E essas pessoas, quando elas estão a partir do momento que elas se convertem, elas então se formam uma família. Nós chamamos uma grande família. Por isso que nós chamamos, né, de irmãos, né? Antes da minha conversão, eu era o Benício. Depois que eu me converti, sou o irmão Benício, o irmão José, a irmã Maria, a irmã Fátima. Então nós fazemos parte de uma grande família e então nós somos o quê? Fazemos parte dessa família para representar Cristo e também apresentar Jesus ao mundo. E aí, ele vai nos capacita com a sua divindade, com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder do Espírito Santo. Ele então capacita a cada um de nós. Fomos salvos, né? Somos santos. Santos quer dizer que somos separados. Com aquela habilidade que nós tínhamos, nos capacita então com o dom, né? Não para o nosso próprio benefício, é importante a gente frisar, mas para o benefício, para o trabalho no corpo de Cristo Jesus. Queridos, então, falar de dons às vezes causa uma certa inquietação, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de entender a operação dos dons no meio do corpo, no meio da igreja, quando a igreja se reúne. E às vezes a gente vê algumas situações, vemos algumas situações que não é legal, alguns problemas dessa natureza. E aí, por quê? Porque as pessoas às vezes não têm claramente, não têm discernimento o que é isso. Como que Deus, ele capacita-nos e nos dá essa autoridade para exercitar. Importante frisarmos, irmãos, que Deus é um Deus organizado, né? Ele criou o céu, criou a terra, a porção seca, né? Fez ali os animais,
ele deu nome a cada, ele criou o homem. Então Deus, ele é organizado. Então, se tratando também dos dons, na operação dos dons, precisa também ter ordem. Lá na igreja de Corinto, se a gente for ler lá no capítulo 11, não estava tendo ordem, estava tudo uma bagunça, né? Estava tudo ali fora do lugar. Então Paulo, né, coloca as coisas no seu devido lugar. Bom, o que nós podemos entender a respeito dos dons? Os dons, eles são divididos em duas partes, podemos dizer assim. Existem os dons naturais e os dons sobrenaturais, né? Às vezes aquelas pessoas que são capacitadas com os dons sobrenaturais acaba, por falta de sabedoria, se sobressaindo sobre os demais dons. Então isso já é um erro, já é um problema aí, né? Porque não pode, né? Às vezes a pessoa tem um dom de profetizar, ela tem um dom de cura e acaba muitas vezes atraindo muito ibope para si, porque ela é capacitada desse dom. E aquela pessoa que tem um dom de servir, né, de ir lá colocar uma água para o pastor, para o pregador, de introduzir as pessoas para o templo, para a adoração, são colocadas como menor. Não é, né? Então, nós olhamos aqui no texto, se nós voltarmos aqui no versículo de número 11, fala assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então é Deus que distribui como Ele quer, entendeu? Então guarde isso no seu coração. Bom, o que são então os dons naturais? Dons naturais, eles são exercidos de forma natural. São aqueles dons exercidos naturalmente no nosso dia a dia, sem uma intervenção divina, ou seja, sem uma intervenção do Espírito Santo na hora que estamos executando. Vou dar um exemplo muito prático, 2 exemplos aqui agora que está acontecendo aqui neste exato momento. Primeiro, sou eu estou aqui estudando a palavra, compartilhando a palavra com você. É um dom natural, um dom de ensino, que eu vou falar lá na frente, podemos chamar de dom de mestre. Eu não sou mestre, né? Mas Deus me capacitou com o dom de ensino. Então eu estou sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo, tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, mas não há uma intervenção neste momento do Espírito Santo para que eu possa dar aula. Do outro lado aqui da tela está o nosso amado, querido presbítero Marcelo. Ele está fazendo esta gravação, está operando os equipamentos. Então ele também está exercendo um dom natural. Não precisa ele, né, ter uma intervenção ali do Espírito Santo neste exato momento, mas também está fazendo sob a direção do Espírito Santo. Ficou claro isso aqui, meus irmãos? Então, dom natural é aquilo que você faz para, né, o Senhor, para o benefício do corpo, sem uma intervenção no momento que está sendo feito do Espírito Santo. E tem os dons sobrenaturais. Aí sim, os dons sobrenaturais, eles são liberados pelo Espírito ao cristão. Então é o Espírito que libera esse dom sobre a sua vida, sobre a minha vida, ok? Então não é eu que digo assim, eu quero receber o dom de orar em línguas, de interpretar oração em línguas, eu quero o dom de curar. Não, é Deus que vai liberar, o Espírito Santo que vai liberar esse dom sobre a minha vida, sobre a sua vida, tá? Agora, eu não posso fugir desse dom. Todos nós devemos orar a Deus, pedir: Deus, me capacita com este dom sobrenatural. Todos nós devemos orar e pedir a Deus. Agora, Ele é quem vai nos dar segundo a graça dEle para o exercício no seu corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Tá claro aí, meus irmãos? Então, a respeito, né, dos dons, interessantes que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui uma coisa muito interessante. Ele fala, logo no versículo 1, ele fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, que nós não tenhamos conhecimento, luz a respeito daquilo que eu e você temos e fazemos para o Senhor, exercitamos, mas somos ignorantes, somos criança, como meninos,
né? Não temos entendimento daquilo que fazemos e às vezes até criticamos, né? Isso é um erro muito grave dentro da igreja, porque alguma pessoa às vezes ela é capacitada, ela ora, ela busca, ela entende que ela tem uma certa habilidade, ela tem um dom e ela investe naquilo, ela quer servir ao Senhor, enquanto outros não busca, não se coloca à disposição e ainda acaba criticando aqueles que têm um dom ou outro, né, para o exercício. Então todos nós precisamos buscar esses dons. Vamos caminhando aqui. Bom, então já está claro que a divisão dos dons, dom natural e sobrenatural. Agora vamos na classificação. Isso é importante você entender isso. Os dons, eles têm 3 classificações. A primeira classificação é os dons de Deus, ok? Então, para nós percebermos como que a Trindade, eles trabalham de forma organizada. Não há um querendo passar na frente do outro, né? Então, nós, como no corpo de Cristo, deveríamos seguir o mesmo padrão, né? Não querer atrair os holofotes para um dom que eu tenho, que às vezes sobressai em algum momento dentro da igreja. Então, quais seriam os dons de Deus, né? Lá em Romanos capítulo 12, verso de número 3 ao versículo 8, fala assim: rogo-vos, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui está falando a respeito do devido uso dos dons, né? Se você puder consultar na sua Bíblia aí, acho que fica legal. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha aí que legal, né? Bacana. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da vossa fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com a alegria. Está vendo aqui? O apóstolo Paulo agora também está ensinando o devido uso dos dons, né? Como que deve ser exercido, né? Ninguém pode querer passar sobre o dom do outro, né? Então, para que haja um fim proveitoso, para que a igreja seja edificada. Então, olhando aqui na classificação dos dons, então, os dons de Deus. Quais são os dons de Deus? Os dons de Deus são os dons naturais, né? Já falei anteriormente. Por exemplo, pregar é um dom de Deus. Então, quando você vê o seu pastor, você vê seu presbítero, seu seminarista, sua pastora, você vê um presbítero, um irmão pregando, então aquilo que ele está exercendo ali é um dom de Deus, é um dom natural, ou seja, ele não precisa da intervenção do Espírito Santo naquele momento ali. Ele está sendo conduzido, guiado pelo Espírito Santo, mas não há intervenção. Ministério ou serviço, então o diácono, aquela pessoa que serve, aquela pessoa que está ali atenta para trazer, né, deixar o ambiente o mais confortável possível, também é um dom de Deus. Ensino, já falei anteriormente, então eu estou ensinando aqui na escola bíblica, você ensina lá na sua célula, ou você ensina no seu grupo pequeno, no seu grupo de mulher única, no seu grupo de casado para sempre. Então você está exercendo um dom de ensino, ou seja, um dom dado por Deus. Exortação e aconselhamento. Sabe aquela pessoa que procura você para abrir seu coração, para desabafar, aí você vai dar uma palavra, dar um conselho, dar uma direção? Dom dado por Deus. Contribuição. Há diversas formas de contribuir, também é dom dado por Deus, né? Presidência, liderança, misericórdia. Então esses dons são dons dados por Deus, ok? E esses dons, eles são dons
naturais. Quando nós vamos lá para Efésios, se você puder abrir, né? Lá em Efésios, nós vamos para a segunda classificação dos dons. Efésios 4, verso 11. Então, a primeira classificação são os dons de Deus, os dons naturais, perfeito? Agora, os dons de Cristo, que é a segunda classificação, que está em Efésios 4, verso 11. Olha o que diz o texto. A Ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então agora nós vemos aqui que Cristo é quem deu esses dons. Qual o propósito que Jesus, então, ele libera esses dons sobre algumas pessoas? Você percebe agora a diferença do primeiro. Os dons de Deus é para todo mundo. Não existe um grupo de pessoas específica. Todos. Aceitou Jesus, imediatamente você já recebe um dom. Um dos que eu citei aqui anteriormente. Agora, os dons de Cristo, qual o propósito? É para a edificação da igreja. Né? Então, ou seja, esses dons aqui é um grupo de pessoas. Por exemplo, pastores, né? Nem todos são pastores, alguns são chamados. Apóstolos, alguns são chamados para apóstolos, outros não serão chamados para apóstolos. Mestres, né? Ele está dizendo aqui, profetas, evangelistas, né? Então, esse aqui já é para o quê? Para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então, ou seja, os dons de Cristo é umas pessoas que está sobre ele um ofício, sobre aquela pessoa, para ela exercer uma tarefa, né, desempenhar ali uma tarefa ou uma ação que deve ser executada. Perfeito? Então, ou seja, aqui nós já começamos a perceber que já há um grupo específico de pessoas. Bom, a segunda classificação dos dons, nós já lemos, que é o nosso texto base, que é os dons do Espírito, ok? Os dons do Espírito já são os dons sobrenaturais. Então eu falei, os dons de Deus são os dons naturais, a primeira classificação. A segunda, os dons de Cristo, Efésios 4:11, e os dons do Espírito. O que são os dons do Espírito? É aqueles que nós precisamos para exercer, para ele estar em operação, uma ação direta do Espírito Santo. Perfeito? Então, quando eu estou ensinando, quando eu estou pregando, quando eu estou cantando, quando eu estou adorando, quando eu estou tocando, quando eu estou aconselhando, eu não preciso, não é que eu não preciso, não há intervenção direta do Espírito Santo, ok? Eu estou ali sendo conduzido do Espírito Santo, mas não há uma ação direta do Espírito Santo naquele momento. Já os dons do Espírito, há uma ação direta do Espírito Santo naquele momento. Eu não tenho controle. É o Espírito Santo que tem controle. Eu posso, por exemplo, estar aqui ensinando neste exato momento, e se eu entendo que está na hora de eu parar, eu vou parar. E ponto final. Se eu quero conduzir o ensino para uma outra direção, eu sou conduzido. O Espírito Santo me dá essa liberdade. Mas quando eu estou sob a direção do Espírito Santo, na exerção do dom sobrenatural, eu estou totalmente debaixo do controle da ação do Espírito Santo. A pessoa não fica em transe, ok? Ela não perde a consciência. Isso é importante frisar. O que seriam então os dons do Espírito? Palavra de sabedoria, né? Então, às vezes a pessoa chega diante de você, você está no aconselhamento, você está exercendo ali um dom natural, e você não sabe o que falar para aquela pessoa. Você não sabe, diante de uma situação, você não sabe o que falar. E o Espírito Santo te dá uma palavra e você não sabe nem de onde surgiu aquela palavra, e você é usado para dar uma palavra de sabedoria. Então, é um dom sobrenatural. Palavra de conhecimento ou de revelação, né? Então, ou seja, é quando você é usado para trazer uma palavra específica sobre uma determinada situação. Se nós olharmos aqui, a gente nem vai ver essa expressão aqui no texto. Eu particularmente não vi, né? Uma coisa que é importante a gente frisar é que ele fala aqui a respeito, né, de revelação, tá? O texto fala aqui, olha, operações de milagres, verso 10,
né, no nosso texto base, 1 Coríntios 12, 10, ele fala assim, há outros operações. Olha só, não vou voltar lá no 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, olha só, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, o mesmo Espírito de fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito e variedade de línguas e capacidade de interpretar. Percebe que não fala aqui de revelação? Então, há uma questão muito, no meu entendimento, que a gente precisa ser mais, quando o apóstolo Paulo fala que não sejamos ignorantes, porque muitas pessoas estão buscando essa revelação. E a Bíblia não fala de revelação. Ela fala a palavra de conhecimento. Então, às vezes, a gente percebe pessoas, não estou fazendo nenhuma crítica, mas nós é importante saber disso. A pessoa nunca leu a Bíblia, nunca leu o Novo Testamento, nunca leu o livro de João, por exemplo, nunca leu. E aí um dia ela dá uma palavra lá de revelação e as pessoas acabam pegando aquela palavra e às vezes Deus usa aquela pessoa lá, enfim, e a partir do momento todo mundo começa a procurar aquela pessoa porque ela tem o dom de revelação. Mas ela nunca leu um livro da Bíblia sequer. Não tem conhecimento da palavra de Deus. E aí começa então, a partir daí, soltar a palavra de revelação para a direita e para a esquerda. Então precisamos ter muito cuidado. O texto, a palavra de Deus fala aqui, palavra de conhecimento. Então, diante de uma situação, Deus vai te direcionar, Deus vai te usar para trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra ali que vai de encontro àquela situação. Dons do Espírito também é fé. Tem pessoas que têm mais fé do que a outra. Eu, particularmente, eu creio, de todos os dons aqui do Espírito, eu tenho dom, né, de fé. Agora, os outros dons de cura, de milagres, profecia, discernimento de espírito, né, línguas, né, já fui batizado em línguas, mas eu não tenho discernimento e interpretação, tá? O dom de interpretá-la. Então nós estamos percebendo aqui que o dons do Espírito, há uma intervenção sobrenatural do Espírito sobre aquela pessoa. Bom, então, irmãos, está bem claro aqui os dons espirituais. Recapitulando, então, os dons espirituais, eles são divididos em dons naturais e sobrenaturais, ok? Ponto final. Natural, não preciso da intervenção direta do Espírito Santo no momento ali. Estou executando na direção do Espírito, debaixo da autoridade do Espírito, mas não há intervenção direta. Nos dons sobrenaturais, sim. Eles também são classificados em três, os dons são classificados em três áreas, podemos dizer assim: os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito, ok? Bom, então vamos aqui andando um pouco mais para a gente já estar fechando aqui. Então, os dons básicos, na nossa visão, né, de acordo com o texto que nós lemos aqui de Romanos, todo crente tem esse dom, ok? Todo crente. Você se converteu, imediatamente você recebe esse dom, já falei lá atrás, tá bom? Você recebe esse dom é para o uso no corpo de Cristo. Ah, pastor, eu não estou ligado a um corpo, não estou ligado a uma igreja, não estou sujeito debaixo de uma autoridade. Como é que eu faço? Você não tem autoridade para exercer os seus dons. Simples assim, entendeu? Às vezes a pessoa ela discorda, ela não quer estar vinculada a uma igreja, ela não quer estar debaixo de uma autoridade, ela não quer estar ligada ao corpo de Cristo e continua aí, né, exercendo os seus dons. Ah, não, eu posso exercer meus dons aqui ou acolá. Não pode. Nossos dons, eles não são nossos, né? Deus nos dá para exercer dentro do corpo de Cristo, para edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. Então, quero fechar o nosso ensino aqui. Já falamos aqui, então, né, da divisão, da classificação, como que eles são aplicados. Bom, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de misericórdia, eu tenho o dom de milagre, de fé. Como que eu devo aplicar? Então, o dom de profecia e pregação. Como que esse dom é aplicado? Esse dom, ele é exercido pelos pregadores, ok?
aquelas pessoas que são chamadas para ser pregadores da palavra de Deus. Ele tem habilidade para explicar a palavra de Deus, tem facilidade para expor publicamente a palavra de Deus. Então essa pessoa, ela tem o dom, né, da profecia ou o dom da pregação, e as pessoas gostam de ouvi-la, né? Então, ou seja, eu particularmente, o meu dom básico é serviço. Quando eu me converti, imediatamente, antes de eu ser batizado, eu já cheguei para o pastor e pedi: pastor, arranja alguma coisa para fazer aqui na igreja. Nem era batizado ainda. E ele então mandou eu lá ajudar um falecido Neemias, que foi o meu mentor nessa parte da diaconia, do serviço. E a partir daí é o meu dom básico. Mas eu tenho outros dons: pregação, né, de aconselhamento, de ensino, ofício, né, de pastor. Então, por força do ofício, eu tive que estudar e me esforçar para exercer outros dons, ok? Mas não quer dizer que o meu dom básico é pregação, não é. Há pessoas que pregam, que nem é pastor, que pregam muito melhor do que eu. Eu reconheço isso, sou humilde para reconhecer, entende? Porque essa pessoa, ela é capacitada com esse dom da profecia, da pregação, perfeito? O segundo dom aqui na aplicação, o ministério ou serviço, né? Podemos chamar de serviço. O que seria isso aqui? São pessoas que possuem esse dom, demonstram um profundo interesse em ajudar as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que ele está indo para o seu trabalho, já está atrasado no trabalho, e já sabe que vai chegar atrasado, e está no corre-corre, mas ele vai, e ele está no trânsito, e ele, perdão, irmãos, percebe que uma pessoa está lá com o carro quebrado, com o pneu furado, e ele para e vai ajudar aquela pessoa, mesmo sabendo que ele vai chegar atrasado no seu compromisso. A pessoa chega na igreja, por exemplo, e ele percebe que tem alguma coisa fora do lugar. Ele percebe que ainda não colocaram o gasofilaço, não colocaram os instrumentos lá, e ele fica lá sentado olhando, e tem aquela pessoa que simplesmente levanta e oferece para ser ajudado. Ele não quer nem saber se ele é daquele ministério ou não é. Então a pessoa, ela se doa para isso, né? Ela não fica esperando que as pessoas chamem ela para fazer as coisas, né? Então esse é o dom, né? A aplicação desse dom do serviço. Ensino, como que esse dom é aplicado? Ele é a capacitação, que o crente possui para esclarecer as verdades bíblicas, né? Com grande eficiência. A pessoa, ela examina a palavra de Deus, ela gosta de ensinar a palavra de Deus. Ela senta com as pessoas, ela não tem preocupação, ela gasta horas ali ensinando a palavra de Deus. Ela tem prazer em explicar das Escrituras Sagradas à pessoa. E Deus então vai capacitando aquela pessoa vai então adquirindo livro, ela vai investindo na sua formação, na sua leitura, e ela então vai cada dia mais se capacitando para que ela possa ensinar, e ela se torna um professor de escola dominical. Sabe onde você pode iniciar? Se você percebe, você gosta de ensinar, gosta de explicar a palavra de Deus, na sua célula. Chega para o seu líder de célula, fala para ele: olha só, eu aprendi lá na escola bíblica e o pastor falou a respeito, né, do ensino, e eu gosto de ensinar a palavra de Deus, eu gosto de estudar, mas eu queria me aperfeiçoar mais, colocar esse dom, para Deus me capacitar, para Deus me preparar para esse dom. Pede a ele vai te dar oportunidade lá, para você fazer a dinâmica, para você fazer o quebra-gelo, entendeu? Um dia ele vai te dar um ensino para você, vai estudar com você, vai te dar oportunidade para você ministrar uma célula. Daqui a pouco você vai gostando, se torna um líder de célula. Daqui a pouco você vai chegar para o pastor, e o pastor vai te colocar você para auxiliar na escola bíblica, numa sala da escola bíblica dominical. Daqui a pouco você vai ser um professor de escola bíblica dominical. Daqui a pouco você não vai só se contentar com isso e vai querer ir para o seminário. Daqui a pouco você se tornará um pregador da palavra de Deus, um professor de um curso teológico. Foi assim que eu comecei, né? Foi assim que eu comecei.
Bom, e a aplicação do dom de exortação ou aconselhamento? É o dom que a pessoa tem para animar os fracos, incentivar os desanimados, levantar os abatidos. Olha, meus queridos irmãos, como nós estamos precisando de pessoas com esse dom aqui em operação. E tem muitas pessoas, você que está me ouvindo, você tem esse dom. Quantas pessoas te procuram você? Talvez liga para você, entendeu? E conversa, abre, desabafa com você, compartilha um problema pessoal, um problema familiar, né, que está vivendo, está passando. E aí você então dá uma palavra, você ora com aquela pessoa, você, né, acolhe aquela pessoa, você presta atenção, você ouve aquela pessoa com todo o empenho, com toda a paciência. Aí depois você ora e abençoa aquela pessoa. Então é assim que se aplica. O dom também de dar ou contribuir, né? Como que se aplica este dom? Ele é manifesta, né? Ou seja, é manifestado um ato de grau de sabedoria com relação ao dar as coisas materiais. Então essa pessoa que tem o dom de contribuir ou de dar, ela não é presa, ela não é presa às coisas materiais. Ela dá com liberalidade. Chamou para uma campanha, ela percebe alguém que está com necessidade, ela ouve que alguém está passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade na área material, enfim, ela vai lá e se movimenta. Se ela não tem, ela coloca no grupo, ela compartilha nas suas redes sociais, ela compartilha com sua vizinhança, ela compartilha com sua célula, ela envolve as pessoas para que possa ajudar. E também de liderança, né? O dom de liderança. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, né? Aquele que preside, né? Ele usa a expressão de preside, né? Que é a mesma ideia, né, de liderança. Essas pessoas revelam grande capacidade de liderar mesmo. Ela começa liderando muitas vezes um grupo pequeno, se desponta lá na célula, as pessoas estão lá na célula, chega, e aí isso acontece muitas vezes, né? A célula está reunida, e aí tem lá o ministro de louvor, ou às vezes tem a pessoa que dirige a célula, e aí não chega ninguém, não chega o dirigente de célula e dá 7 horas, 7h30, 7h35, 7h40, ela pega simplesmente, abre o texto, dá uma palavra, ora, canta uns 2 corinhos e abre a Bíblia lá no texto. Talvez se ela já sabe o texto da célula, ela abre o texto, lê o texto e já direciona para as pessoas compartilhar. Então, ou seja, ela já não fica esperando para que as coisas aconteçam, ela faz a coisa acontecer. Então seria esta a palavra mais definida, né, de liderança. Ela é proativa, ela não fica esperando as pessoas delegar, ela então se coloca à disposição e muitas vezes assume ali aquela responsabilidade, chama para si, e a partir dela vai se despontando, né, nos grupos pequenos e aí também na igreja, no local de trabalho, enfim, né? E por último, irmãos, misericórdia, né? A operação desse dom. O apóstolo Paulo, ele, né, relata sobre isso aqui. Então essas pessoas possuem um coração cheio de misericórdia. Normalmente demonstra profunda simpatia, empatia e compaixão para as pessoas pobres, aflitas e necessitadas, né? Então tá aí, né, a operação desses dons. Então, meus amados irmãos, não há desculpa para mim, para você, para nós dizer que eu estou na igreja, mas eu não faço nada na igreja. E você não faz porque você talvez não teve ainda um toque do Espírito, ou mesmo você se colocar à disposição, né? Os meninos estão chamando aí para poder trabalhar no Ministério de Comunicação e Tecnologia. Começa por aí. Deus vai começar a mostrar a você, não sei o que fazer, você não sabe mesmo. Senta com o seu líder de célula, senta com o seu pastor, né? Você que é membro da igreja, já fez o teste de dons, você sabe, eu sei qual é o seu dom, está tudo anotado aqui. Então, se você não está colocando o seu dom em operação, a culpa é só sua mesmo, entende? Então, assim, né? Não deixe de colocar os seus dons em operação, porque eles não são seus, não é meu.
Eles são do Senhor. Deus é que me agraciou com esses dons. Ele que me capacitou para eu trabalhar na obra dele, para eu investir no reino dele. E se eu não faço isso, eu vou prestar conta, né? Lê lá a parábola, né? Dos servos, né? Infiéis, aqueles que receberam aqueles talentos e uns enterraram, outros foram lá, né? E fizeram a coisa multiplicar. Então todos nós iremos comparecer diante do Senhor e Ele irá perguntar: e aí? O que você fez com aquele dom que eu coloquei nas suas mãos? Então, meus amados irmãos, fique esse ensino para nós, tá? Poderíamos aqui avançar, discutir muitas outras situações, mas o tempo não nos permite. Apenas uma introdução ao assunto, voltaremos em outro momento, estudar talvez um pouco mais profundo cada um desses dons, para que nós possamos não sermos ignorantes com respeito a este assunto. Que Deus continue abençoando sua vida, te dando disposição, alegria de servir ao Senhor. Amém? Quero orar, encerrando esta aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse ensino. Que o Senhor continue guardando o nosso coração, a nossa mente, sustentando-nos, ó Deus, segundo a tua boa vontade. Que esta palavra continue, Senhor, refletindo, ó Deus, na nossa vida diária, que os dons que não é nosso, que seja testemunho, ó Deus, que o Senhor opera, que o Senhor cura, que o Senhor está vivo, que o Senhor reina sobre a tua igreja e que a boa mão do Senhor esteja despertando a cada um de nós a fazer para a obra do Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.